né, do SUI, e convidá-los também para fazer parte desse grupo, quem não está engajado ainda, né? Então, o SUI, ele é uma sigla que vem do inglês, Society of Women Engineers, e o SUI surgiu em 1950 nos Estados Unidos, com a finalidade principal de desenvolver as mulheres, principalmente na carreira de STEM, que são as ciências, tecnologias, engenharias e matemáticas. Porém, hoje, o SUI e os nossos grupos do SUI, eles comportam uma grande diversidade de formações. Nós temos advogadas, psicólogas, economistas, porque um dos pilares, né, do SUI é exatamente isso, né, que é esse ambiente diverso, inclusivo, a integridade, tanto profissional quanto pessoal, ajuda mútua, que é esse grande network que a gente vem desenvolvendo, né, excelência profissional, então trazer excelência profissional para essas mulheres, para que elas permaneçam em suas carreiras dentro do STEM, né, que é uma área bastante voltada ao ambiente masculino, e trabalhar também a confiança, né? A confiança e o respeito mútuo com seus pares. Então, esses são os valores do SUI. O SUI hoje no mundo conta com mais de 40 mil membros, tá? E no Brasil, nós estamos em torno de 120 membros, divididos em 7 afiliadas. Nós temos região metropolitana de Campinas, nós temos Catalão e temos afiliadas também no Rio Grande do Sul. Para desenvolver para os nossos trabalhos aqui na região metropolitana, o SUI vem agindo, né, atuando em 4 pilares. O Attrair, que é o suporte, né, para atrair novos membros para o SUI. O Outreach, que trabalha o desenvolvimento dos estudantes na área de STEAM, né? O SUI de desenvolvimento, que é esse que nós fazemos parte, que a função é realmente trazer palestras, cursos, capacitações para as meninas, para as mulheres que estão no SUI. O pilar de comunicação, que faz toda essa parte de divulgação e marketing. E agora nós temos um novo pilar, que é o retenção, que a finalidade dele é unir esse grupo e fazer com que as meninas permaneçam, o pessoal continue no SUI. Eu falo as meninas, desculpe, é força do hábito, mas nós temos homens no SUI também fazendo parte, porque uma das características é a diversidade, né? Então, nós não podemos impedir e não impedimos que os homens façam parte do SUI, e é muito importante isso, porque só tem a acrescentar para a gente. Bom, em linhas gerais é isso, né? Lembrando que o SUI é uma organização internacional sem fins lucrativos, tá? E não governamental. Então, dito isso, eu gostaria de me apresentar, né? Meu nome é Cristiane Renata Gaiotto Caldana, eu sou engenheira florestal formada pela Unesp, eu tenho especialização na Universidade Federal de Lavras em Gestão Ambiental e Sustentabilidade, eu tenho MBA em Gestão Ambiental e Sustentabilidade pela Federal de São Carlos, e estou cursando mestrado em processos tecnológicos e ambientais pela Uniso. Eu também sou professora da FAESP de Tatuí, da Faculdade Santa Bárbara de Tatuí. Eu sou vice-presidente da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Serquilho e sou inspetora do CREA São Paulo. E nesse momento, eu vou fazer uma breve apresentação para vocês do nosso palestrante de hoje, né? O seu Oswaldo Zalewska. Bom, a formação do seu Oswaldo, ele é graduado em Ciências Econômicas, ele tem MBA em Educação Corporativa, mestrado em Processos Tecnológicos e Ambientais, e tem cursos de extensão em Economia Circular e ESG. Atuou por 30 anos ocupando cargos executivos em empresas globais, nas áreas comerciais, desenvolvimento de novos produtos, modelos de negócio e educação corporativa. Como atividade acadêmica, ele é professor em Gestão de Negócios, MBA, da PUC do Paraná, da Uniso e da Unip. Como ativismo social, ele é membro do Conselho do Instituto Renault, por 2 mandatos responsável pelo eixo Educar, representante da Renault do Brasil no Women Forum de 2013, for the Economy and Society, membro do Grupo de Trabalho de Pesquisa e Inovação do Arranjo Produtivo Local Metal Mecânico de Sorocaba e membro do coletivo
Lixo Zero de Sorocaba. Então, só um pouquinho do histórico do Oswaldo, que vai palestrar, conversar um pouquinho com vocês. Por favor, Oswaldo. Olá, pessoal. Acho que a pergunta mais ouvida em todas as lives é: vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Sim, tranquilo. Muito bem, então vamos em frente. Obrigado, Carol, Cris, por terem me convidado para esse momento muito bacana, fiquei muito feliz. Como vocês viram, eu já fui representante de uma multinacional no Women Forum, então, assim, eu me sinto muito à vontade de estar aqui com vocês compartilhando. Também me sinto muito à vontade de, embora não seja engenheiro, eu sou economista, como vocês viram, eu tenho uma filha que é engenheira mecânica, formada pela FEI em São Paulo. Hoje ela não atua na área, mas já atuou. Hoje ela atua na área de maternidade, cuida dos filhos. Mas eu acompanhei bastante a formação dela, então eu tenho uma certa afinidade com essa área da engenharia, e é onde eu trabalhei muitos anos também em multinacionais. Mas eu gostaria de fazer uma apresentação um pouquinho diferente dessa que... deixa eu mudar aqui o slide. Um pouquinho diferente dessa que a Cris me passou, que seria uma apresentação um pouco mais pessoal. Né? Primeiro, o seguinte, eu sou um amante dos livros, por isso que dizia que combina com aquela história de ler sempre, estudar sempre. Como amante dos livros, eu estou aí diante de um painel lindíssimo do Cobra, lá em Sorocaba, no Colégio Ser. É esse painel gigante, maravilhoso, que eu fiz questão de registrar o meu amor pelos livros, pelo conhecimento e por aquilo que a gente pode aprender através da leitura, né? A outra paixão minha é justamente o ensino, aonde eu atuo já há algum tempo, há muitos anos já, muitas vezes até como voluntário, mas eu gosto de compartilhar aquilo que eu aprendo. Por quê? Porque quando eu me preparo para uma aula, uma palestra como essa, vocês não têm ideia de como eu aprendo, né? E eu acho que uma terceira característica minha é querer ser sempre atual. E eu roubo aí uma frase do jornal Cruzeiro do Sul, lá de Sorocaba, que diz: com todas as idades, mas com idade de sobra para saber muito bem o que você está falando. Então, eu não sou jovenzinho, não sou novinho, até vocês viram pelo currículo, né? Que de longe passa pelo currículo que a Cris comentou, de tudo que ela faz. Eu sou, por não ser do sexo feminino, eu não consigo fazer tudo que vocês conseguem fazer ao mesmo tempo. Eu tenho meus tempos próprios, né? Mas eu procuro estar sempre atualizado para estar antenado com aquilo que está acontecendo, com as tendências, e eu sugiro que vocês se apliquem sempre em se atualizar, porque o mundo está girando tão rápido que eu costumo dizer que o mundo é como um copo de água que cai na toalha, né, da mesa. Ele se espalha muito rapidamente e na medida em que você mexe na mesa, a água se mexe e o mundo está igual. O mundo líquido, né? Não foi essa palavra não é uma criação minha, mas é um mundo que se move a todo momento com tudo que acontece, principalmente nos últimos tempos, onde a gente está vendo muitas questões políticas, econômicas, pandêmicas, de saúde, etc., que fazem com que as nossas atitudes, que fazem com que as nossas decisões possam mudar a todo momento. Para isso a gente tem que estar preparado, e para estar preparado a gente tem que estudar sempre e a gente tem que ler sempre. Então vocês me desculpem, mas me permitam essa apresentação pessoal um pouco mais informal, além daquilo que a Cris comentou, né? Então, acho que a gente pode entrar no assunto, né, do nosso encontro de hoje. Podemos falar sobre economia circular, mas para falar de economia circular, eu preciso falar um pouquinho antes
de como a gente chegou nisso aí. Bom, eu preciso falar de economia linear. Economia linear é essa economia que todos nós conhecemos, esse processo que todos nós conhecemos de retirar recursos naturais da natureza, fazer com que esses recursos naturais se transformem em matéria-prima para manufatura, para produção dos produtos, portanto, que nós vamos consumir e vamos acabar descartando. Então, essa economia circular, que ela nasceu, aliás, a economia linear, que ela nasceu com o início da Revolução Industrial, ela, aliás, se intensificou, né, com o início da Revolução Industrial, porque, na verdade, ela sempre foi assim, só que para recursos mais finitos e mais demoradamente consumíveis. Hoje, o que aconteceu com a economia linear? Ela exigiu um enorme uso de recursos naturais para produzir os bem-estares que a gente precisa, que, segundo a pirâmide de Maslow, né, as necessidades começaram fisiológicas, ou seja, a gente tinha necessidade de comer, de dormir, de beber água, de se higienizar. Então, essas são as necessidades básicas, e a economia linear, ela facilitou muitas vezes essas coisas que a gente necessita fisiologicamente. O segundo pilar da pirâmide de Maslow, provavelmente vocês já ouviram falar disso, é a questão da segurança. Então, o homem se viu na necessidade de construir casas, construir abrigos, construir muros e fazer com que as coisas funcionassem de maneira que ele pudesse estar dentro de um ambiente seguro. Outro pilar é a família, a sociedade e as tribos. O homem se viu necessariamente obrigado a participar de uma família, de uma sociedade, participar de tribos, e ele, então, foi com isso aproveitando os benefícios que a economia linear dava com os recursos naturais, foi construindo suas coisas, foi construindo suas sociedades em torno de um consumo que a economia linear permitia. Um outro pilar é o destaque social, que as pessoas começaram, então, já não se bastarem viver em sociedade, mas elas tinham que se sobressair na sociedade, e eles, então, de várias maneiras, começaram a utilizar ainda mais intensamente os recursos naturais que o planeta dispunha. E o último pilar da pirâmide de Maslow é justamente a autorrealização. É aquela onde você pode ter o seu carro melhor, onde você pode ter o seu iPhone melhor, onde você pode ter o seu computador melhor, e tudo aquilo que você pode fazer com o que a gente chama de dinheiro, né? Muito bem, então essa é a pirâmide de Maslow, e ela foi completamente satisfeita pela economia linear que se intensificou desde a época da Revolução Industrial, tá? Então, só um pouquinho de história da Revolução da economia linear, para que a gente possa entender como é que a gente chega na questão da economia circular. Então, hoje, os nossos recursos naturais se transformam em matéria-prima, que se transformam em produtos, que acabam sendo do nosso uso e consumo e que acabam indo para o descarte. E muitas vezes isso cria problemas, não só econômicos, mas também sociais, e principalmente o que está muito em voga hoje, os destaques ambientais. Eu posso dizer para vocês que eu estou hoje assim me sentindo como uma criança diante de vocês, que eu estou podendo realizar o meu sonho, que é tentar transferir um pouco para vocês aquilo que talvez eu vá ver apenas pelos olhos dos meus netos, sei lá, não é? Que vai ser incrivelmente diferente daquilo que eu vejo hoje, enquanto sociedade econômica e consumista. E quando
meu ciclo aqui terminar, eu espero ter pelo menos contribuído com um pouco para mudar a realidade que essa economia linear trouxe para a gente até hoje. E quais foram essas consequências que a economia linear trouxe para os nossos dias? Bom, grande parte do descarte que é feito dos produtos que nós utilizamos hoje, a maior parte, isso não é uma estatística brasileira, no Brasil é um número bastante ruim, mas infelizmente, mundialmente, a grande parte dos resíduos que sobram em fim de vida dos produtos nossos, elas vão para o lixo. A outra parte vai para aterros sanitários, que são mais controlados, vamos dizer assim, mas ainda assim trazem problemas para o meio ambiente. Uma outra parte vai para a incineração e recuperação de energia, e isso faz com que os produtos eles sejam consumidos através principalmente de energia térmica, né? E vocês, engenheiros e engenheiras que estão aqui, vão desculpar se eu usar termos não muito ligados ao que vocês fazem, porque eu sou um economista, então meu negócio é falar de cuidados com a economia, né? Mas a grande parte, então, é usado para incineração, e a menor parte de tudo é usado para reciclagem. Então, veja que desperdício de valor nós temos na medida em que nós pegamos um produto, qualquer que seja ele, sei lá, estou vendo aqui uma xícara, né? Vocês conseguem ver uma xícara aqui. Eu uso essa xícara, um dia ela deixa de ser utilizada por qualquer razão, ou porque eu não gosto, ou porque ela se quebra, ou qualquer coisa assim, e de repente eu jogo isso fora de maneira irresponsável, porque vou poder comprar outra xícara, vou poder comprar outra xícara, vou poder comprar outra xícara, assim sucessivamente. Então, essa é a lógica da economia linear, e de tudo que nós estamos descartando, a maior parte, infelizmente, vai para os lixões das grandes cidades, onde traz problemas de saúde, problemas de contaminação do solo, problemas climáticos em geral, né? Bom, então precisaria falar um pouco de economia linear, não só de como ela funciona, porque aparentemente até agora nós tivemos todo aquele bem-estar da pirâmide de Maslow atendida por causa da disponibilidade aparentemente infinita dos materiais naturais, do capital natural, que era aparentemente infinita, mas com o excesso de consumo que nós estamos utilizando esses materiais, essas matérias-primas começam a ficar escassas, e a economia linear começa a dar determinados efeitos indesejáveis. Então, os primeiros efeitos que eu gostaria de mostrar para vocês aqui são justamente os efeitos climáticos, ambientais, não é? Então, a gente está Oswaldo, vendo essa... Oi, você me permite fazer uma pergunta aqui, que eu acho que por tem um favor, pouco a ver com isso? por Uma vez eu favor. escutei sobre a questão de a economia, da maneira com que ela está, e a projeção de crescimento de população, vai chegar uma hora que o sistema vai entrar em colapso. Uhum. Eu acho que isso talvez esteja relacionado com a economia circular, né? Não sei se você pode falar um pouco sobre isso. Muito boa observação. E a economia circular, ela vem justamente para tentar reverter esse colapso, que ele já se mostra muito agressivo. A gente hoje ainda tem algumas reservas de materiais naturais, tudo, mas a gente vai ver aí um pouquinho para frente alguns gráficos que eu vou mostrar, mas totalmente pertinente essa sua observação. Ou seja, a economia linear, ela já esgotou as suas possibilidades. Hoje, se
nós usarmos a Terra ou os recursos naturais como os americanos usam o planeta, nós precisaríamos de 5 planetas. Então, acho que o Elon Musk está certo lá de querer ir para Marte, porque ele falou assim, esse planeta aqui vai acabar. E, de fato, se nós não atentarmos para isso, se não entrarmos num processo de fechamento dos ciclos através da economia circular, realmente a gente vai entrar num colapso. E esse colapso, ele mais ou menos já se desenha, por exemplo, como aí que eu estou. E detalhe, hein, pessoal, vocês podem interromper a hora que quiser aí, que a gente vai interagindo aí sem problema nenhum. Não tenho nenhuma dificuldade a gente interagir on time aí, mas se quiserem também guardar perguntas para o final e tal, então fiquem à vontade de fazer como vocês acharem melhor, tá bom? Qualquer participante pode fazer isso aí. Eu não estou acompanhando o chat, então se aparecer alguma coisa no chat aí, por favor, me chamem aí e me avisa, porque eu não consigo acompanhar 3 telas ao mesmo tempo. Tá. Oswaldo, só para você ter uma ideia, Oi. a Carol jogou para a gente a pergunta, né? O que você sabe sobre economia circular para os participantes? E nós obtivemos até agora 24 respostas, né? A gente está com mais de 40 participantes na palestra, e 16% disseram que com certeza já ouviram falar de economia circular. 33% não tem nem ideia do que seja, tá? E 52% tem uma vaga ideia do que seja. Legal, muito bom. Obrigado pelos números aí, pela pilotagem da pesquisa, porque, de fato, nós temos um gap de conhecimento muito grande aí. Uma pesquisa recente da CNI, Confederação Nacional da Indústria, entre os 500 maiores empresários do Brasil, descobriu-se que somente 30%, olha, veja como os números coincidem, somente 30% tinha ouvido falar de economia circular. E o resto sequer tinha ouvido falar, estava ouvindo o termo pela primeira vez quando foi feita a pesquisa, 70%. Então, vejam que a economia circular, ela é um termo novo, mas aguenta aí um pouquinho que a gente vai caminhar e mostrar que ela não é nova, mas ela é um conceito que, se não for aplicado com certa urgência, com certeza nós vamos ter problemas, né? Então, só para completar aqui a questão dos efeitos da economia linear, a gente tem aí, nos últimos dias, essas 6 notícias que estão aí foram as notícias da última semana, que eu colhi nos periódicos, aí, nos jornais, revistas, nos sites, né, de diversos lugares do mundo sofrendo por causa das alterações climáticas. Então, os efeitos ambientais da economia linear, eles são complexos, porque eles têm problemas. E a gente diz, mas eu não moro num lugar que tem enchente, eu não moro num lugar que vai desbarrancar e tudo mais. Mas os problemas advindos destes efeitos ambientais, eles realmente podem afetar toda a humanidade em geral. E isso se reverte também no sentido econômico, ou seja, quando você tem uma escassez de material, você começa a ter volatilidade de preços do capital natural. Então, aí eu coloquei apenas 4 exemplos: o níquel, o cobre, o minério para aço, né? E o preço da energia, como que ele vem subindo. Então, gente, isso afeta todos nós, não só nós como seres humanos, mas nós como profissionais, que nós temos que tomar atitudes para reverter essas situações. Por quê? Se hoje uma empresa está sustentável, por causa do preço do capital natural, por causa dessa volatilidade, pode deixar de ser. Pode criar um problema sério, e nós temos uma responsabilidade, principalmente o pessoal da engenharia, uma responsabilidade bastante importante de encontrar novos caminhos, novos materiais, novas utilizações, novos processos produtivos, para que nós possamos reduzir essa dependência dos efeitos econômicos
da economia linear. E o outro problema que a gente encontra é justamente a escassez de capital natural. Aqui a gente vê 5 metais como que de 1940, né, quando final da guerra, a economia se despregou de tal maneira, cresceu de tal maneira, eles chamam até isso de taco de beisebol, né, essa forma do gráfico aí, mas o consumo de materiais nobres, ela se exponenciou, ficou exponencial. E aí começa a faltar capital natural. Faltando capital natural, a gente volta no efeito anterior, que é a volatilidade dos preços. Caindo na volatilidade dos preços, a gente vai para um outro problema, que é o capital social, não é? Que sofre por causa das desigualdades, sofre por causa da pobreza em geral. Bom, agora eu queria fazer uma pergunta para vocês aí. Vocês respondam no chat aí. Qual é o segundo material mais escasso na natureza, além da água? A água é o primeiro, né? A água não se contar não como os oceanos, mas a água doce, a água potável, a água para cozinhar. Escrevam no chat aí para a Carol vai me dar uma ideia do que vocês estão escrevendo aí. Qual o segundo material mais escasso na natureza? Como é que o pessoal está reagindo aí, Carol? Tirando do mundo aqui. A Daiane Lallier, respondeu minério. A Cris respondeu madeira. A Carol, eu, respondi energia ou ar potável. Petróleo. A Flávia, da Whirlpool. A Júlia também escreveu sobre o petróleo. Legal, pessoal. Obrigado por terem participado aí. Mas vou dizer, se eu tivesse sorteando um livro aqui, nenhuma de vocês teria ganho o livro. Ó, tem alguém querendo falar. Areia, veio a... Areia. O segundo insumo muito mais bem. escasso Ellen ganhou um livro. Muito bem. Muito bem, exatamente. É areia. Poxa, mas areia parece que tem tanto no deserto, não sei o quê, só que a areia utilizada para industrial, utilizada para vidro, ela é utilizada até para fazer creme dental, para fazer as placas de solares, para fazer os microprocessadores para construção civil, né? A China dizendo que está investindo trilhões de reais em não sei quantos hectares de fazendas fotovoltaicas, utilizando areia para fazer captação, placas de captação, né? Essa areia está acabando, gente. Olha só que dificuldade que isso está virando até uma máfia de venda de areia. É a sílica? É a sílica, exatamente. A Ellen comentou aqui na região metropolitana de Porto Alegre, tivemos falta de areia há um tempo atrás. Olha lá, tá vendo? Tá vendo que eu não estou viajando na maionese, nem o mundo está viajando na maionese. Nós já as coisas estão bem próximas da gente. E nós estamos responsáveis por fazer essas coisas se reverterem, né? Então, hoje são utilizadas 9 vezes mais areia do que o próprio petróleo. E não é toda areia que serve. Ah, mas no deserto está cheia de areia, tudo. Mas não é toda areia que tem a sílica apropriada para fazer esses ingredientes que nós estamos mostrando aí e tantos outros que a gente conhece no dia a dia, né? Então, os recursos naturais, alguns estão desaparecendo e nós nem estamos nos dando conta, né? E a areia é um deles. Vocês têm até aí o site aí embaixo. Essa apresentação vai ficar disponível para vocês depois a Carol vê como
coloque isso aí, né? Mas vai ficar disponível para vocês poderem pesquisar um pouquinho mais, porque quanto mais gente tiver do meu lado evangelizando sobre a economia circular, melhor vai ser para todos nós, né? Para toda a humanidade. Agora, tem um outro efeito muito perigoso como consequência da economia linear. Esse efeito, ele também acho que pouca gente poderia imaginar, mas são os efeitos sociais causados pelos refugiados climáticos. Hoje já existe, aí tem uma estatística, não vou ler, mas um acompanhamento de um organismo de refugiados, né, onde mostra que refugiados não são só aquelas pessoas do Afeganistão que a gente está vendo fugido ali de um terrorismo local, de uma guerra civil local, não, ou da Síria, ou de outros lugares do mundo que estão com conflitos políticos. Os refugiados climáticos que estão fugindo dos seus locais de moradia, não porque querem, mas por causa das enchentes, por causa da falta de água em outros lugares, por causa da falta da desertificação. E isso está acontecendo até no Brasil, aonde já se aponta o IPCC, que foi anunciado 2 semanas atrás, que o Brasil pode estar começando a gerar uma onda de refugiados climáticos e prejuízo no agronegócio. Então essas pessoas vão sair do campo e vão bater na nossa porta pedindo comida. Não que a gente não possa oferecer isso, não possa oferecer ajuda, e eles estão saindo de lá não porque querem, mas porque não estão conseguindo sequer cultivar a sua terra por causa do aquecimento global, das queimadas e das enchentes, né? Então esse é um problema social, causado também pela economia linear. Bom, e aí a gente encontra, então, uma pergunta. Que tal se a gente mudar esse cenário, né? Nós temos um cenário onde a economia linear é uma economia onde traz recursos naturais, gera extração da matéria-prima, nós criamos os produtos e depois nós jogamos fora. A nossa casa, gente, é uma usina de lixo. Nossa casa é uma usina de lixo. Pode ver, usina no bom sentido, né? Porque a gente fala assim, eu vou jogar fora. Fora onde? Nós moramos no planeta. Não tem fora. Nós já empurramos para mais longe do nosso quintal. Mas não tem jogar fora, né? Então, o mais que nós podemos fazer é empurrar isso para mais longe, mas essas consequências, não só de estar acumulando esses resíduos fora do nosso alcance, mas também de estar deflorando a natureza, o capital natural, pode criar problemas muito sérios em todos os sentidos, não só nas classes mais pobres, mas em toda a sociedade como um todo. Então, a gente tem alguma possibilidade de mudar esse cenário? Você só trouxe notícia ruim até agora, né? Então vamos lá. Então vamos tentar trazer um pouco de notícia boa, né? Economia circular, sim, é um método de utilizar o mínimo necessário do capital natural para manter os recursos o máximo do tempo possível dentro do processo produtivo e de consumo para poder fazer com que todo o valor agregado a um determinado produto, ele seja reaproveitado. Então, quando eu falei de jogar a caneca fora, o que eu estou falando? Estou falando que aqui dentro não tem só cerâmica, não, mas tem alguém que foi lá, retirou o barro para fazer a cerâmica, fez um molde, usou energia térmica, fez tudo de uma maneira com que cada passo do processo produtivo agrega algum valor. E ao agregar algum valor, evidentemente, quando jogamos fora, todo esse valor vai fora. Não simplesmente o material está indo embora, mas tudo aquilo que foi agregado, o transporte, tudo aquilo que foi agregado durante o
processo produtivo e de consumo de um produto, ele desaparece. Alguma pergunta aí no chat? Alguma questão? Vamos em frente. Não, vamos em frente. Só lembrando que a gente tem mais 20 minutos, ok? Tá bom, vamos tranquilo. Vai dar certo. Muito bem. Oi. Oi, meu nome é Igor, eu sou da John Deere. Eu tenho uma pergunta rápida. Em cima do que a Carol perguntou anteriormente, por que hoje ainda muitas pessoas ainda negam que a gente está passando por esse momento de perda de recursos, né? Eu ouço muita gente falar que a temperatura do mundo está aumentando, mas isso é cíclico. Já aconteceu momentos piores no passado, sabe? Por que ainda existe isso? Eu, particularmente, acredito que a gente está passando por um momento difícil e a gente tem que fazer algo, né? Para cada um fazer sua parte. Mas por que ainda existe pessoas... A gente está passando por um momento difícil que muitas fake news, né, são jogadas na internet e isso confunde muito a gente, né? Porque é notícia de tudo quanto é canto, né? Hoje a gente tem as mídias sociais que também ajudam, mas também atrapalham, às vezes, com essas fake news. É mais nesse sentido, né? Perguntar por que tem gente ainda que nega que está acontecendo essa mudança para o lado ruim, né? Pelas minhas pesquisas, até pela minha tese do mestrado, né, eu descobri que existe um grande negacionismo que faz com que as pessoas não queiram enxergar para não abrir mão do conforto atual e do bem-estar que ela tem. Então, em princípio, é isso. A gente vai olhar um pouquinho mais para frente de novo sobre isso aí, Igor, quais são as forças de mudança, e a gente vai ver isso aí um pouquinho, tá bom? Mas muito obrigado pela pergunta. Bom, para a gente passar da economia linear para a economia circular, a gente tem um processo. A economia circular não é uma coisa atual, não é uma coisa que começou ontem, não. Ela vem de outros conceitos econômicos no decorrer desde os anos 60, quando o Japão começou a pensar em ecologia industrial, depois as pessoas começaram a discutir essa questão de que um dia o crescimento populacional e econômico vai superar a disponibilidade de necessidade de matérias-primas. Então surgiram aí várias escolas, economia de desempenho, economia da nave espacial, design regenerativo, biomimética, the blue economy, o cradle to cradle, o capitalismo natural, tudo que foram, todos eles tratando dessa questão do ciclo fechado, que é o conceito básico da economia circular, mas que foi muito bem sintetizado pelo John Elkington, quando ele disse que tudo isso só é válido se for sustentável social, econômica e ambientalmente. Se tudo que a gente fizer não olhar para com essas três lentes, não vamos resolver os nossos problemas ambientais ou de sustentabilidade, inclusive das empresas, porque se as empresas têm problemas com volatilidade de preço, elas vão ter problema econômico justamente. Então, quais seriam os fatores de mudança, quais seriam as forças de mudança que a gente tem para fazer com que essa coisa funcione, ande para dentro daquilo que a gente espera? Então, a primeira força de mudança que eu queria citar aqui é o movimento global. Já existe um movimento global. Se vocês puderem ver aí que na Europa a coisa anda muito mais rapidamente do que na América do Sul, e que a Itália é, por incrível que pareça, o país que mais recicla, mais reaproveita material que é desperdiçado como resíduo. E o Brasil até some do gráfico ali com 3%, ou seja, nós estamos, de fato, oficialmente, reaproveitando 3%. Algumas estatísticas não tão formais dizem que nós estamos chegando a 9%, mas mesmo assim ainda é muito baixo. Então, esse movimento global vai chegar com força também no Brasil e vai fazer com que a gente se mova assim como o mundo já está se movendo.
Outra coisa são as legislações, ou seja, os 17 objetivos sustentáveis da ONU, eles vão ser atingidos até 2050. Sabe-se lá, 2030, 2050, sabe-se lá. Se os países não tomarem as medidas necessárias para conter isso, nós vamos ter problemas, né? Nós não vamos conseguir, mas as legislações globais, europeias, canadense, americana, Reino Unido, eles estão já forçando a barra nesse sentido. E nós aqui no Brasil, nós temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma legislação muito bem reconhecida internacionalmente, dentro desse conceito de economia circular. Ela não usa a palavra economia circular, mas ela é totalmente contextualizada como se fosse a própria economia circular dentro das suas características. O problema é que nós carecemos no Brasil de questões políticas que nos levem efetivamente a colocar a Lei 12.1305, que é de 2010 já, que está em pleno vigor, mas ela não é obedecida como ela deveria ser. Uma outra força de mudança são as forças econômicas. A gente começa a ver o quê? Que as empresas que têm iniciativas sustentáveis, elas começam a se destacar dentro dos fundos de investimento, o próprio BNDES, o ESG da Bolsa de Londres entrando também com muita força, valorizando as ações das empresas que estão se tornando ambientalmente, socialmente e economicamente responsáveis. A gente tem aí o maior fundo de ações, que é o BlackRock, do Larry Fink. Esse camarada está sentado em cima de 12 trilhões de dólares de pessoas que investem lá para suas aposentadorias. 12 trilhões de dólares, e eles disseram agora, olha, nós temos que mudar, porque nós temos que mudar rapidamente, porque estamos à beira de um colapso econômico por conta dos recursos ambientais naturais, e isso vai fazer com que as forças econômicas também sejam reestruturadas. E tem outra coisa aqui, não vou fazer essa enquete por causa do nosso tempo, mas tem outra coisa aqui que é uma força de mudança que eu pessoalmente considero que responde uma parte dessa pergunta do Igor aí. Olha, a geração Z hoje, geração Z é quem está aí com 20, 25 anos, provavelmente nós temos muitas pessoas aqui nessa faixa, né? É aquela que já representa hoje 30% da população mundial, com mais de 2 bilhões de pessoas no mundo que são influências da sustentabilidade. Por quê? Uma pesquisa da Bloomberg mostrou que 83% do pessoal feita em 20 países, hein, mostrou que 83% dessas geração Z acha que governos e corporações devem ouvir mais o que eles têm a dizer sobre sustentabilidade. Que 80% dos líderes empresariais atuais, eles não fazem o suficiente para proteger o meio ambiente. 84% espera mais investimento em energias renováveis e tecnologias. E esse próximo número que eu espero que aumente depois da nossa live, né? 59% querem estudar e trabalhar em áreas relacionadas com sustentabilidade. E 93% dos jovens já exercem influência nas compras domésticas. Então, vejam só, se a sua empresa, a minha empresa, ou qualquer empresa, qualquer segmento econômico não quiser olhar para as questões climáticas, não quiser olhar para as questões sociais, não quiser olhar para as questões econômicas, ela vai morrer. Porque a geração Z está cada vez mais consciente e sabendo que tem que cuidar do planeta. Acho que isso responde uma parte da pergunta do Igor aí, porque nós ainda da geração anterior, ainda resistimos a mudar o nosso modo de vida. Bom, a economia circular, então, é um processo onde esses círculos
quanto menores, mais se recupera, né? E aí eu vou entrar um pouco na prática, não vou mostrar esse gráfico, mas mostrar que nós só estamos falando do ciclo técnico, existe também o ciclo biológico dentro da economia circular, mas eu vou entrar um pouco na prática de como seria a economia circular. O primeiro, eu gosto dos 10 R's, a Cris me falou que gosta também, né, Cris? Então, vamos lá falar sobre os 10 R's. Na prática, recusar. Nós podemos recusar muitas coisas que hoje consomem recursos naturais, nós podemos recusar. Por exemplo, a nossa carteira de motorista, que já não é feita em papel, os livros que são acumulados no iBook, no Kindle, aliás, e no iPad, ou usar pagamentos sem precisar de cartão plástico, de papel moeda, coisa assim, né? Nós podemos repensar também o modo de fazer as coisas. Eu vou mostrar aqui alguns cases, mais para ilustrar, que fica mais fácil de entender. Eu gosto de dois aqui. Esse escritório que está aqui à direita da tela, ele é um escritório que ele não é da empresa que o utiliza, mas ele é do próprio fabricante dos móveis. O que ele faz? Ele fornece os móveis e quando a empresa não precisa mais, ou porque tem menos funcionários, ou porque o móvel quebrou, ele vai lá e retira o móvel e recupera e coloca em outra empresa. Isso precisa de engenharia para que o móvel já seja montado, já seja fabricado desde o seu início, de uma maneira que faça com que ele possa ser utilizado várias e várias e várias vezes, porque, como eu falei antes, a economia circular ela tende a aumentar o tempo de vida do produto. E o que eu gosto é essa martelaria aqui, ó. Era uma empresa de marcenaria que estava quebrada. O que ele fez? Tinha todas as ferramentas, construiu algumas bancadas e ele aluga por hora para que a pessoa vá lá, isso aqui é em Sorocaba, aluga por hora para que a pessoa vá lá e faça o seu próprio projeto. E aí existem as próprias mulheres que adoram mexer com marcenaria e tal, vão lá e fazem os seus próprios projetos. Então isso é repensar o modo de fazer as coisas, repensar o modo de ter o carro, repensar o modo de ter um segundo imóvel de praia, repensar o modo até de ter alguma coisa mais de luxo ou de mobilidade, como é o caso aí do barco e das bikes, né? Bom, Osvaldo, outra... Oi. Só para te falar, a gente está gravando a sessão e depois a gente vai disponibilizar no YouTube, tá? Legal. Está muito interessante, então se você quiser explicar aqui com mais tempo, quem não puder ficar, aí a gente depois manda o link do YouTube, pode ser uma opção também, tá? Tá bom. Eu vou então dar uma passada meio rápida aqui nos R's e aí a gente pode fazer isso ou estender para quem puder ficar e quem não puder a gente grava, tá bom? Mas eu faço questão de passar os 10 R's aqui. Quantos minutos nós temos ainda? 6 minutos, né? 6 minutos. Isso, 6. Reduzir, olha que interessante aqui. Como nós podemos reduzir? Reduzir o consumo de energia, reduzir o consumo de fertilizantes no campo através de drones. Essa garota que está vestindo um pijama aqui, esse pijama ele é fornecido por uma empresa que fornece por encomenda, então ela não faz estoque. Ela faz por encomenda e você espera produzir o pijama para você e não faz estoque, logo não gera um dos grandes produtos do lixo, que é a moda têxtil. Essa figura aqui embaixo é um passivo ambiental que era causado pelo caroço do açaí, que foi aproveitado pela Votorantim lá no Pará, como aquecimento dos fornos, ao invés de queimar carvão coque. Então, é possível reduzir. E eu mostro duas coisas aqui que eu estou tentando eu mesmo, por minha conta, reduzir. Vou escrever para a Johnson, depois se vocês tiverem um abaixo assinado aí, vocês vão assinar para mim também, que eu quero que eles forneçam só o refil do fio dental, ao invés de ficar toda hora jogando fora o resto do plástico que não precisa. Uma brincadeira, mas que pode ser útil para a gente. Assim como aqui na parte da Gillette, tem mais plástico de embalagem do que propriamente utilizado na lâmina, né? Então veja que tudo isso é possível fazer a partir de um novo jeito de pensar o produto, de reengenharia.
reutilizar. A gente não tem problema em comprar um carro usado, mas muitas vezes a gente tem problema em reutilizar coisas usadas. Aqui a gente tem uma rua em Paris, onde as pessoas vão para lá, levam móveis, levam as mais diversas coisas, e nos domingos se comercializam coisas usadas para se prolongar a vida de produto. Livros usados, OLX, uma loja que, se não me engano, aqui é na Espanha, que só trabalha com coisas usadas, né? São coisas que você pode... não, em Portugal, desculpe. São coisas que você pode reutilizar outras vezes ao invés de jogar fora. Reparar é outra coisa que muitas vezes nós não fazemos. Ao invés de reparar, nós jogamos fora. Aqui tem uma Fisher Family, que é uma lâmpada que ela se desmonta totalmente. Então, quebrou o vidro da lâmpada, você tem como o kit para trocar só o vidro, para não precisar trocar a lâmpada toda. Ou queimou lá o interno da lâmpada, você tem o kit para trocar só lá. Agora, isso tem que ser repensado desde o começo da reengenharia. Esse aqui também é um fabricante de cadeira, que qualquer parte da cadeira pode ser considerado intercambiável ou trocado em qualquer momento. E existem empresas que não só fazem kits de reparação, mas aquelas que já estão entrando num processo de politização da reparação através do manifesto pelo reparo. Restauração, coisas que vão para o lixo e coisas que podem se restaurar e se tornar em objetos lindíssimos. Aqui uma geladeira dos anos 50, final dos anos 50, que foi transformada numa geladeira retrô, né? Muito bonita, muito perfeita, e continua em utilização até hoje. Sofá, que muitas vezes a gente vê jogado fora aí nos lixões, né? Madeira, muita madeira jogada fora também, ou seja, é possível restaurar. Remanufaturar, né? BorgWarner é uma que refatura bombas de óleo. Aqui à direita, uma empresa da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte que restaura, remanufatura mesmo computadores, ou seja, atualiza o computador. Tem outra empresa em Sorocaba aqui, que é a Synctronics. A Caterpillar também é uma empresa que faz, eu não sei se a John Deere faz também ou não, mas faz uma remanufatura, tornando a máquina antiga, fazendo um update para que ela seja atualizada. Outra respondendo coisa... sua pergunta, a gente tem uma divisão que chama Reman, que é a remanufatura, né? Então a gente pega tratores usados, renova eles, é bem forte nos Estados Unidos, renova todo o motor deles e revende. Vou pôr uma foto de vocês da próxima vez, Carol, ao invés de pôr da Caterpillar. Bom, repropor, então, também dar novos usos para produtos. Aqui a gente vê casas na Holanda, em locais de difícil construção, sendo construídas para estudantes, em containers, em locais onde não se... próximo a porto, coisa assim, onde normalmente não são locais muito bem aceitos pela sociedade em geral. À direita, uma bolsa feita de cintos de segurança refugado, né? Os pneus que são usados em taludes e as artes que são feitas com outros produtos. Ou seja, repropor o uso do produto também alonga a vida do seu produto. A reciclagem, que é uma penúltima parte já estou terminando, viu, gente? É a penúltima parte do grau de recuperação de valor. Então, a gente tem uma empresa que é nos Estados Unidos, que chama Urban Mining, que recupera do lixão, do lixo, só de ferro velho, recupera os ímãs e faz peças imantadas de novo uso, né? O vidro, que é 100% reciclável, e a gente viu que está faltando sílica, está faltando areia, ou vai faltar em breve. O vidro, que é 100% reciclável, e muitas vezes está indo para o lixão. E também uma notícia aqui da Dow Corning, que conseguiu
descobriu uma tecnologia ou desenvolveu uma tecnologia que permite reciclar o papel com camada de silicone, porque normalmente a gente joga no lixo aquela lata de leite e aquilo lá não serve como reciclagem de papel. Mas eles conseguiram desenvolver uma tecnologia que separe aquele silicone para transformá-lo em papel de novo. E por último, é o último estágio da recuperação, que é o consumo de resíduos sólidos para gerar energia. Aqui nós não estamos falando de massa biológica nem nada, estamos falando de resíduos sólidos. Então já existem empresas no Brasil que geram energia a partir de resíduos sólidos, madeira, borracha, plástico, próprio plástico, tudo com pouca geração de CO2. Muito bem, então esses são os 10 R's que vocês veem, à medida que eles vão descendo, vai diminuindo o valor, lá desde o recusar, que nós vimos lá em cima, vai diminuindo o valor a ser recuperado. Portanto, qual é o papel? Quais são os habilitadores? Políticas públicas, educação, viu, Igor? Tecnologia 4.0 com logística reversa e simbiose industrial, parcerias. Sem parcerias nós não vamos fazer nada. E a educação, que é fundamental. E para isso, gente, qual que é a maneira de transformar o nosso cinza, nosso ambiente cinza, em um ambiente verde? No meu modo de entender, a engenharia tem um papel fundamental. Vocês, colegas, têm um papel fundamental em, quando pensarem num processo, pensarem num produto, pensarem em qualquer coisa que vocês tenham que aplicar os seus conhecimentos de engenharia, como é que isso vai terminar a sua vida? Se entrar dentro desse ciclo, desses 10 R's, nós estaremos dentro do ciclo da economia circular. Então, peço desculpas pelos minutinhos que eu passei aí, mas estou à disposição para as perguntas ou para fazer como a Cris sugeriu. Mas se eu conseguir passar alguma coisa para vocês, mesmo rapidamente, mesmo que vocês pegaram um ou dois conceitos daqui, eu já me dou por satisfeito e valeu a pena o tempo gasto. Pois não... Deixa eu fazer uma pergunta aí que, de repente, a gente pode trazer algum conteúdo para as pessoas, mesmo no ambiente domiciliar, né? O que a gente pode fazer na nossa casa para mudar essa questão? O senhor já comentou a questão de uma xícara, né? Que a gente pode rever. Até quando a gente falou antes da palestra, quando a gente estava fazendo a preparação, eu comentei que quando eu não gosto mais de uma roupa, ou estou enjoada da roupa, eu dou para alguém e às vezes se eu quero ela de volta, depois eu falo, me traz de volta depois, e assim tentar reduzir os armários, né, para tipo, por que eu tenho que ter tanta coisa, né? Então, não sei se você tem mais exemplos assim que são interessantes na vida do dia a dia, porque nem sempre a gente tem o acesso a fazer parte de um produto ou de alguma coisa para fazer a economia circular girar. Tá, eu vou dar dois exemplos, porque eles foram... eu adotei essas duas coisas, são muito simples, né? Pregador de roupa. Você tem duas opções de comprar pregador de roupa, de plástico ou de madeira. O de plástico, ele vai durar 400 anos na natureza e vai durar 2, 3 meses na sua casa, depois vai durar 400 anos na natureza. O de madeira custa metade do preço do de plástico e você está ambientalmente correta, porque a madeira vai se dissolver na natureza sem prejuízo, tornando-se um nutriente da natureza, né? Outro exemplo que eu vi dia desses foi o sabão Omo. Eu ia até pôr aqui, acabei não pondo os exemplos porque foram muito rápidos, né? A gente tinha só esse tempo. Mas o sabão Omo, eles vendiam uns tubos de 3 litros de sabão Omo em líquido. E começaram a ver que 2/3, aliás, eles perceberam que 2/3 desses 3 litros, ou seja, 2 litros eram de água. E eles tinham que fazer um frasco grande
tinham que transportar tudo aquilo, além do processo produtivo, tinham que transportar tudo aquilo e começaram a ver que fizeram um litrozinho só, pequeno, de 1 litro, e disseram para o consumidor, olha, pega isso, usa aquele que você comprou anteriormente, mistura com 2 litros d'água e você vai ter o mesmo sabão. Só que ele não vendia. Então, olha só a questão, voltamos à questão do Igor, a questão da conscientização. Só que não vendia, a dona de casa, isso não vai funcionar, isso vai diluir o meu produto, mas ela já estava comprando o produto assim. O que a Omo fez? Fez uma promoção, vendeu um frasco vazio, de 3 litros e um outro pequenininho de 1 litro e diz, olha, mistura isso em casa aí. Começou a fazer uma educação reversa, né? Ou seja, já que você não entendeu a proposta, eu vou fazer na prática você entender a proposta. Então aí começou a vender o tal do sabão só de 1 litro. Imagina quanto se economiza quando você, ao invés de comprar um Omo de 3 litros, compra apenas 1 litro e guarda aquele frasco de 3 litros do consumo anterior para usar nos consumos posteriores. Então, assim, são pequenos exemplos, pequenas coisas, e economia circular, gente, não é só para grandes empresas. A economia circular, vocês viram vários exemplos aí, estão na apresentação, que são coisas que podem ser... Um brechó é considerado um processo econômico dentro da economia circular, porque ele estende a vida do produto. Então, tudo aquilo que estender a vida do produto e recuperar valor dentro do processo é considerado economia circular. O pessoal Ajudou? até comentou do brechó, né? Comentou do site do LX, que é bem... encontram coisas muito boas. E do Enjoei também, para quem não conhece. Isso. Tem o Sou Barato. E tem o Sou Barato também, Barato que é um também. site bem legal, que são produtos que também foram recuperados ou foram de alguma parte do processo devolvido pelo cliente, coisas assim. Tem produtos super bons ali e um preço ótimo. Oswaldo, quer parar a apresentação? Bueno. Que aí você consegue visualizar todo mundo que tiver aberto. A Simone tem uma pergunta, o que ela queria saber, qual que é o primeiro passo para a mudança de hábitos e termos uma nova cultura de consumo e aproveitamento? Deixa eu parar o compartilhamento aqui só. Ok, beleza. Olá, Simone, é um prazer ver você aqui de novo. Tudo bem? Oi, Si. A Simone, colega nossa de mestrado, né? Então, o primeiro passo é a gente ter a consciência do que nós temos em mãos. E se eu tenho uma garrafa plástica que ela é usada uma única vez, eu tenho que repensar isso. Se eu tenho tudo aquilo que garrafa plástica, talvez por enquanto seja difícil a gente substituir 100%, mas nós podemos reduzir o consumo. Tudo aquilo que eu tenho em mãos, para onde vai parar? Acho que o melhor parâmetro que nós temos para observar a economia circular é nós olharmos qual é o final de vida disso. Aonde isso vai parar no final de tudo? Por isso que eu digo que a engenharia tem a sua importância crucial, principalmente a partir de agora, quando toma consciência disso, de olhar para todos os produtos e processos, aonde isso vai parar? Vai parar no ralo da minha pia? Vai parar no lixo? Que vai parar no lixão? Que vai parar mesmo para incineração? Quanto valor eu estou jogando fora quando eu jogo fora qualquer objeto? E que valor ou que efeito esse objeto vai ter na natureza e como isso vai reduzir o impacto na extração de matérias-primas. Então, gente, ler bastante sobre economia circular, ler bastante sobre ESG, que vocês vão ficar bem conscientizados que nós não vamos ter muita chance de viver fora desse processo circular, não. Posso aproveitar e fazer uma terceira pergunta? Simone pode falar, Simone. Olá, bom dia a todos. Realmente é uma grande... Estão me ouvindo? Sim.
É uma grande satisfação estar aqui vendo meu amigo, vendo minha amiga Cris, todos que empenhados, né, no mestrado, fazendo a sua parte, né? Então, essa pergunta foi provocativa mesmo, Oswaldo, porque eu vejo que, como professora de jovens, né, e até o Oswaldo agradeço, porque ele também esteve comigo eu apliquei um projeto na educação, escola pública, e fiquei assim admirada do quanto os alunos estão preocupados com o meio ambiente. E essa pergunta eu fiz porque o Oswaldo pôde apreciar, né, que mesmo os alunos que estudam à noite, ensino médio, eles estão muito preocupados com o nosso futuro. E uma das coisas que a gente tem que deixar bem claro é que essa moçada toda é o nosso futuro, né? Então, quando a gente fala sobre conscientização, nós já temos em mãos o celular, nós já temos em mãos a informação. O que precisa, sim, são professores capacitados para falar sobre essa vida útil dos produtos, para poder incentivar esses alunos a eles entrarem nessa junto com a gente, nossos cidadãos, né? Então, a educação é realmente o primeiro passo e essa informação tem que chegar nas escolas. E esse projeto que até o Oswaldo cita no seu trabalho, que é o projeto Reciclarte, que é transformar o lixo em arte, foi colocado além dos muros da escola. Então, é muito importante saber que existem pessoas como nós, que estamos aqui, nesse momento, dispondo do nosso tempo, falando sobre um problema, e nós levarmos isso para os jovens e soluções. Parabéns, Oswaldo. Essas soluções aí, como brechó, como reutilização de material, deve chegar, sim, a quem não sabe. Muitas vezes tá no celular, tá nos WhatsApps, tá em Facebook, mas não tem essa informação e precisam chegar, ter essa informação para fazer a diferença, porque são eles que vão ter, são os nossos Simone? novos empreendedores, né? Então, parabéns, Oswaldo. Eu estou muito Simone, deixa eu fazer um complemento. E mostrando aos nossos engenheiros locais, né? Isso, picotando aí, que pode fazer a diferença. Obrigada. Simone, adorei seu comentário, achei muito legal. E isso me fez refletir muito, porque eu trabalho na área de meio ambiente. E esses dias, eu acho que não é só na escola, eu acho que é na educação dos nossos filhos, né? Quem é mãe, quem é pai. Acho que tem uma função muito importante. Meu filho chegou para mim ontem: mãe, quando que você vai me comprar uma mochila nova? Mas por que você precisa de uma mochila nova? Ah, porque a minha já tá velha. Então, assim, não tem necessidade nenhuma desse consumismo todo que o mercado está impondo sobre nós, né? Então, não tem necessidade nenhuma. Ah, então tá, de repente, o que pode fazer? Ah, vamos combinar com um coleguinha da sala? Troca as mochilas, né? Isso. Troca as mochilas, a criança fica feliz e a gente não precisa pegar mais um plástico, né? Mais alguma coisa. É uma questão puramente conceitual e de a gente começar a enxergar as coisas sobre um outro ângulo, não do ângulo consumista, mas do ângulo utilitarista. Se a gente olhar para o ângulo utilitarista, você vai ver por que eu preciso de uma camisa nova, talvez eu precise de uma camisa diferente, mas não precisa ser necessariamente nova. E a gente compra carro usado, mas a gente resiste em comprar uma roupa usada. É curioso isso, né? Mas felizmente, essa molecada da geração, molecada que eu digo por causa da minha referência de idade, né? Mas essa meninada aí da geração que está com 20, 25 anos, já está muito mais consciente disso. Para que eu preciso de um carro? Eu não preciso de um carro. Para que eu preciso, né? Então, assim,
Tem Uber, né? Por que eu preciso ter uma casa na praia? Se eu posso alugar cada vez um dia numa praia pelo Airbnb, né? E assim eu acho que essas coisas vão fazendo parte. E o que eu acho, por isso que eu deixei por último, entre as forças mais potentes para mudar essa conscientização, está essa conscientização dos jovens. Eles vão empurrar. As empresas que não são conscientes, eles vão empurrar essas empresas para fora do mercado. Por isso que a gente está aqui como profissionais tentando mudar essa mentalidade e tentando ajudar as empresas a enxergarem e diagnosticarem aonde elas podem recuperar valor ao invés de perder valor. Muito bom. Eu ia fazer uma pergunta, se não sei se tem mais... Vamos tentar só mais 5 minutos? Por mim está tranquilo. Eu sempre me questiono muito a questão de papel higiênico, né? Existem alguns países que jogam no vaso sanitário e isso vai para uma ETE e que tem que tratar na ETE, desidratar lodo e tudo mais. E o Brasil a gente coloca no lixo, né? Que chega a gerar um odor ali e também depois vai para um aterro sanitário, alguma coisa assim. O que do seu ponto de vista, Oswaldo, você pensa que poderia ser mais... Entrando naquela linha de raciocínio, né? Eu acho que o importante é você mostrar para a gente como faz a linha de raciocínio sobre essa questão, para saber o que é melhor. Uhum. Bom, importante é a gente... bom, deixa eu dividir um pouquinho a sua pergunta. Primeiro é o seguinte, mesmo o papel higiênico, ele é totalmente reciclável, certo? Higienicamente, fisicamente reciclável. Então é que a gente não vai ter esse costume ainda, porque vou pôr lá no reciclável, a pessoa, o sistema de coleta não é preparado para isso e tal, então tem todo um processo, mas fisicamente ele é ambientalmente ele é totalmente reciclável. Por quê? Ele passa por um processo de lavagem, de purificação, todo o papel, não só esse, né? E que o torna totalmente reciclável e sem nenhum resquício daquilo que não deve ficar no papel. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa é a seguinte, o papel higiênico, ele se decompõe muito mais rapidamente do que o plástico, por exemplo. Então, ele pode ser usado em processos de compostagem. Mas também, de novo, entra o processo de ter um processo de coleta, que aí a gente já foge do nosso controle, mas ele pode ser usado, sim, num processo de compostagem industrial, por exemplo, para fazer fertilizantes naturais, coisas assim, sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Porque ele passa por um processo de fermentação que eleva a temperatura muito, que mataria todas as bactérias, vamos dizer, nocivas que estariam ali, né? Então, a gente também não pode querer ser xiita, eu acho. Não dá para ser, né? Então, agora eu vou guardar todo o papel higiênico e vou pôr lá no reciclável, porque o carinha que passa de manhã lá no meu condomínio recolhe o papel. Ora, isso seria... Agora, que o Estado tem um papel importante de olhar para isso e colocar condições de coleta seletiva muito mais ampla do que simplesmente vidro, papel, alumínio, né? Então, eu acho que isso poderia ser uma saída importante. Mas eu confesso que eu olho para tudo com o seu fim de vida, mas ainda não enxergo uma viabilidade, não técnica, mas uma viabilidade operacional em relação ao papel higiênico. Cris. Na verdade, lixo é muito subjetivo, né? A própria palavra lixo é subjetiva. Se a gente parar para analisar mesmo o que a gente põe, o que a gente descarta, tudo dá para ser reaproveitado, né? Seja numa composteira, o resto de alimentos, seja o papel,
tudo. Na verdade, assim, quando a gente pega para estudar e analisar isso com os alunos, você observa que tudo dá para ser utilizado. Então, o lixo é algo que colocaram para a gente, né? Olha, isso aí é por causa dessa cadeia mesmo de produção linear que tanto impacta a vida da gente. Mas é claro, a gente precisa de uma educação e de uma conscientização que tem que vir não só de baixo para cima, né? A geração Z está trazendo isso, vamos pôr lá? Então tá, mas também tem que vir de cima para baixo, porque precisamos de leis, precisamos de profissionais competentes para trabalhar isso, e uma educação que tem que vir realmente de baixo para cima, que está lá no ensino fundamental, para que a gente mude mentalidades, né? E a gente vê que isso é muito mais complexo, porém muito mais simples de ser feito, gente, porque as crianças, elas têm um entendimento e elas já vêm com o entendimento, né? Elas estão vindo, elas são limpas, né? Então, a gente passa para elas as competências, desenvolvemos as habilidades e elas seguem. E elas vão tocar isso muito bem. E percebendo como elas estão também, eu tenho filhos adolescentes, né? Eu vejo como eles estão, a percepção deles para o mundo e para o que está acontecendo, para as mudanças climáticas. Então, eu acho que talvez o de baixo para cima já não seja mais tão complexo, mas o de cima para baixo, as leis e tudo mais, eu acho que ali está a resistência. É como você disse, Oswaldo, a nossa idade, a gente está mais resistente, a gente não quer mudar. Ah, eu vou perder meu comodismo, né? Então, eu acho que talvez é esse momento, é isso que a gente está vendo agora, né? Essa mudança mesmo de pensamentos. Ô, Cris, vamos fazer uma última pergunta. O Igor está ali, o Igor ergueu a mão, Carol, Oswaldo, ele quer fazer uma pergunta. Desculpa, só um minutinho, só para fazer um comentário bem rápido. A minha dissertação, e eu vou disponibilizar isso depois de alguma forma para vocês, tem um manual de como fazer um evento de conscientização da economia circular. Pode ser numa empresa, numa escola de primeiro grau, numa universidade, em qualquer nível, tem um manual de como realizar um evento motivacional para isso. E eu vou disponibilizar isso. Manda no WhatsApp que eu disponibilizo para todo mundo. Tá bom. Gente, está dando um ruído aí, eu não sei o que aconteceu. É de alguém isso? Não é o meu. Eu vou silenciar todos, depois vocês desilenciam, tá? Aqui voltou. Voltou? Agora, seu Oswaldo pode tirar do mudo e o Igor pode fazer sua pergunta. Legal, Carol, obrigado. Vai ser rápido. Pegando um gancho de novo no que você falou, uma vez eu fui num urologista e ele comentou algo interessante que eu nunca tinha ouvido de ninguém, assim. E é relacionado ao uso do papel higiênico. Ele falou que não é o correto a gente utilizar papel higiênico, que isso agride o nosso corpo, né? Então, o correto seria a gente lavar, né? Fazer a lavagem. Muita gente tem aquele chuveirinho do lado, as mulheres utilizam mais também, né? Mas foi uma coisa que eu pensei, pô, mas será que toda vez que eu for no banheiro eu vou ter que lavar, né? Então, mas é claro, isso também diminuiria muito o uso de papel, né? E a gente pensando que hoje a China começou a usar muito papel, a Índia, eles não tinham esse hábito, né? Um colega um dia me comentou que quando ele foi para a China, ele viu uma criança com shorts rasgado. E logo em seguida ele viu a criança abaixar no meio da rua e fazer a necessidade ali. Então eles tinham esse hábito, né? Que está mudando ainda, talvez não totalmente, mas só para dar um comentário sobre essa questão do papel, né? É claro que para as empresas que produzem celulose e a gente está nesse ciclo, né? Que vende equipamentos, eles não vão ficar muito felizes com esse meu comentário aí, se diminuir a fabricação de papel higiênico, né? Mas, Igor, bom, primeiro é o seguinte, os nossos ancestrais não usavam papel higiênico, certo? Começa por aí, né? Exato. Segunda coisa, pode ficar tranquilo que a empresa, quando se vê que existe uma redução, começa a existir uma redução de vida de um produto, de um componente, eles acham uma outra saída. Sim. Eles vão ficar felizes
Principalmente os engenheiros e as engenheiras dessas empresas vão ficar felizes porque eles vão ter que batalhar para descobrir um novo material, uma nova forma de fazer as coisas, uma nova forma de produzir, uma nova forma de entender o ciclo de vida todo do produto. Estudem ciclo de vida do produto. Vocês vão ver que maravilha que é. Olhem na internet, não precisa fazer curso nem nada, mas olhem na internet sobre o ciclo de vida do produto, como é bonito você ver as oportunidades que existem de se fazer uma coisa diferente que possa ser útil dentro desse ambiente da circularidade. Legal, obrigado, Oswaldo. Muito bom comentário. Vamos encerrar então, Cris? Olá, pode ir. Você está no mudo, Cris. Sim. Eu estava tentando aqui abrir um monte de janela. Vamos encerrar, infelizmente, porque se fosse deixar, né, a gente ficava aqui conversando até. Muito obrigada, Oswaldo, do fundo do coração, por aceitar esse convite da gente. Simone, com certeza a gente vai fazer um bate-papo também, porque a Simone tem muito a contribuir, está aqui na nossa região metropolitana, né? E tem muito a contribuir, somente com as nossas mamães do SUI, que a gente adora fazer os papos de mamães, e eu acho que essa parte de educação é bem legal. Vamos pedir só para o pessoal ativar a câmera aí para tirar uma foto para a gente Vamos postar? sim. Pessoal, quem puder, por favor. Pode ser de pijama mesmo, não tem problema. Não tem problema. Oi, Milka, tudo bem? Oi, Igor, não te conhecia. Prazer. Vai lá. Prazer. Olá, pessoal. Lê, como é que tá? Olá, pessoal. Tudo Bom bem? ver vocês. Olha só quanta gente que a gente tem aí, gente. Olha que coisa mais linda. Vamos transformar muito o legal. nosso mundo, hein? Vamos. Tá vamos joia. Sim. Prontos? Ninguém mais? Vou tirar a foto então, tá? Depois eu posto ali no SUI, ok? Pode finalizar aí, Cris. Obrigada, gente. Gente, muito obrigada. Obrigada pela participação de todos. Sejam muito bem-vindos às próximas também. A gente vai continuar uma linha de discussão nessa sequência, porque a gente viu que é importante, né, Carol? E muito obrigada do fundo do coração a todos. Oswaldo? Muito obrigado a todos pela audiência, muito bacana. Eu fico muito feliz com muita gente interessada nesse tema e eu me coloco à disposição em algum grupo ou se algumas empresas interessar. Está cortando tudo. Eu não sei se está cortando então, aí, mas aqui cortou vocês podem bastante. ficar à vontade. Deixa eu ver se eu entendi. Você falou tá. que se disponibiliza para qualquer uma das empresas para fazer algum tipo de divulgação, se necessário. É isso, seu Oswaldo? Isso, porque eu me declarei um missionário da economia circular. Então, eu estou à disposição para, seja presencial, quando a gente puder. Eu já estou até vacinado a segunda vez, né? Mas quando a gente puder presencial, seja online, eu estou à disposição. Seu Oswaldo, eu vou te convidar, então, para o nosso Comitê de Sustentabilidade da John Deere, um dia você vir falar sobre a economia circular, tá? A gente vê aí a próxima data disponível e aí eu já pego o seu contato com a Cris para fazer Pode isso. deixar. Vai ser um prazer. Porque na faculdade ele vai vir também, na FAESB, conversar com os alunos. Eu até agendei. Ele nem está sabendo, mas eu já agendei. Opa, não tem problema. Vamos embora. Valeu, gente. Muito obrigada obrigado. A todos. Muito obrigada, seu Oswaldo, pela disponibilidade. Tchau, obrigada, Simone. Obrigada, Cris. Ótima preparação. Tchau. Tchau, Cris, Simone. Carol, obrigado por tudo.